Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Docmus. E no vídeo de hoje abordaremos os reinos superiores. Dentro da cosmologia cristã como um todo, temos uma abordagem simbólica à cosmologia tradicional, de modo que o cosmos fique ordenado de uma forma única e literal, onde o símbolo e a matéria dialogam para formar a realidade. Quando falamos dos céus, por exemplo, estamos falando não do céu sobre nossas cabeças. Porém, esse céu que conseguimos ver opera de modo simbólico em ressonância com os céus simbólicos aos quais nos referimos. Deste modo, constituindo uma qualidade principal analógica, onde algo na realidade imediata, esta que experienciamos, existe e significa algo de uma realidade transcendente e inacessível para nós enquanto neste nível. Dessa forma, quando falamos dos céus, estamos falando de um reino transcendente que está entre este mundo e Deus. A palavra anjo vem do grego angelos e significa mensageiro. É muito evidente, assim, a função dos anjos, dado o fato de serem como uma ponte entre os seres humanos e a divindade suprema. Porém, é errôneo pensar que existem apenas uma classe de entidades nessa ponte. Como expressa Pseudo-Dionísio, o Areopagita, em seu Da Hierarquia Celeste, existem classes hierárquicas nos céus, onde os anjos, em verdade, estão no último patamar de autoridade, e por conta disso, também são os que mais entram em contato com os seres humanos. Dentro dessa hierarquia celeste, podemos destacar três ordens com três classes angelicais em cada: a mais elevada, a média e a mais baixa. De modo que nas dimensões mais elevadas temos os serafins, querubins e tronos. Na ordem média encontramos dominações, virtudes e potestades. E na ordem mais baixa, que é a mais imediata para nós, temos principados, arcanjos e anjos. É relevante, portanto, que falemos com os pormenores devidos de cada uma dessas entidades. Os serafins são os primeiros na hierarquia celeste. Seu nome deriva do hebraico saraf, que significa propriamente aquele que queima, uma alusão simbólica cheia de significados ao fogo sagrado de Deus. Serafins são descritos como possuindo 6 asas, 2 cobrindo o rosto e 2 cobrindo os pés, sendo as outras 2 restantes usadas para voar. Possuem vozes humanas e são os guardiões do trono de Deus. Eles são ditos como belos, exuberantes e detentores de todas as formas de adjetivos elevados, revolvendo em torno dos princípios divinos por toda a eternidade. A passagem seminal que atesta seu registro se encontra no Velho Testamento. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7. No segundo lugar da hierarquia, temos os querubins. Seu nome vem do hebraico querub, e significa aquele que abençoa. Sua descrição é vasta, sendo primeiro encontrada uma amálgama de elementos.
como sendo uma criatura de 4 faces, de leão, de homem, de águia e de touro, porém que, eventualmente, vieram a simbolizar os 4 evangelistas, sendo substituídos na mesma ordem por Marcos, Mateus, João e Lucas. Possuem também 4 asas, às vezes 6, como descrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Todas muito cobertas de olhos. Sua primeira aparição no Velho Testamento se dá quando Deus coloca-os para guardar o jardim do Éden, após a queda do homem. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Na sequência da hierarquia e últimos da ordem angélica mais elevada, temos os tronos. Nome esse que vem do grego e significa literalmente o que a palavra quer dizer em português. Sobre essa classe não existem descrições. Sua classificação aparece dada por Pseudo-Dionísio e baseados nas seguintes passagens do Novo Testamento. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. São também ligados aos 24 anciões que aparecem prostrados ao entorno de Deus em adoração. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é nosso Deus. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Na esfera intermediária, temos as entidades que governam o cosmos e guiam os espíritos no nível da criação. Essas entidades não são bem conhecidas por nós humanos, porém, do que se sabe, seus nomes dizem muito respeito a eles mesmos. Domínios, do grego Kyriótetes, são dentro deste nível de manifestação da realidade criada, os lordes e senhores das entidades e criaturas. Estão em um nível de não apego a nada e domínio soberano da realidade. Virtudes são iluminações, possuidoras de controle sobre a natureza e os elementos que coadunam na feitura e movimento do cosmos. Hipostéstades são entidades com poder sobre outras entidades, especialmente as de natureza maligna, podendo refrear essas de operar o mal. Todas essas classes são descritas ainda como de natureza divina e coiguais entre si, ou seja, neste nível hierárquico, a hierarquia propriamente não existe entre as entidades prescritas. Por fim, cabe falarmos das classes da baixa hierarquia, sendo essas principados, arcanjos e anjos. Os primeiros vêm do grego arché, e são entidades que correspondem ao nível mais alto dessa hierarquia, estando em controle e regência de nações, instituições como a própria Igreja e todo o corpo e aglomerado de indivíduos humanos. Como é dito no Novo Testamento, a intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Arcanjos e anjos, apesar de separados na hierarquia, são em verdade uma classe só, onde a palavra em grego para os primeiros arcângelos significa meramente anjo-chefe. Na tradição cristã, ambas as igrejas, romana e ortodoxa, aceitam os 3 arcanjos revelados como sendo Miguel, Gabriel e Rafael, mesmo que o único endereçado por escrito com este termo na Bíblia tenha sido o arcanjo Miguel. Gabriel e Rafael são entendidos como chefes na hierarquia angélica, dado seu prestígio em relação à revelação. Na Divina Liturgia de São João Crisóstomo,
temos a menção a milhares de arcanjos. Porém, nominalmente, a tradição às vezes aceita, além de Miguel, Gabriel e Rafael, Uriel, Salatiel, Jegudiel, Paraquiel e ainda às vezes um oitavo, Jeremiel. Todavia, os anjos que se encontram subordinados a esses anjos superiores e toda a míriade de entidades citadas até então são os que realmente intercedem na vida humana propriamente. Anjos são mensageiros e protetores da humanidade. Como temos a figura clássica, hoje já extraída da tradição e transformada em folclórica, do anjo da guarda, onde rememora-se no Velho Testamento o que Deus diz a Moisés. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Êxodo, capítulo 32, versículo 34.